Olá, pessoal, boa noite. Vamos lá iniciar mais uma aula. A disciplina de hoje é Noções Gerais de Economia. E vamos lá. Olá, pessoal. Como é o nosso primeiro encontro virtual, né, na aula síncrona, meu nome é Vicente de Paula Silva de Moraes, sou engenheiro agrônomo, atuo na região aqui de Tomiaçu já há 16 anos, né, como profissional. E as principais experiências minhas na área de fruticultura, né, fruticultura tropical e sistemas agroflorestais, é o que eu trabalhei durante esses anos aqui nessa região de Tomiaçu. Se no decorrer da aula, se alguém quiser fazer alguma interferência, pode ficar à vontade, é só falar, se quiser fazer pergunta durante a aula também, e esperamos que a gente tenha uma boa aula e que seja proveitoso para todo mundo. Como eu falei, hoje é Noções Gerais de Economia. São dois temas principais, dois temas que nós vamos abordar, que está na apostila de vocês. O tema 5, que é Teoria da Firma, e tema 6, Desenvolvimento Rural no Brasil. Sugiro a vocês que deem uma lida melhor no material, está muito bom o material, bem explicativo, e vocês deem uma lida lá, que ajuda bastante no conhecimento de vocês, tá? Bem, falando nessa disciplina Noções Gerais de Economia, vocês já viram aí que é muito voltado para a pessoa que vai gerir, né? Gerir a propriedade. É uma forma de tentar passar conhecimento para vocês na questão de gestão, tá? Então, é muito importante, porque toda propriedade ela deve ter uma boa gestão para que ela venha a ter lucro, né? Hoje é muito fácil, muito comum a gente ver produtores rurais em situação difícil, né? A grande maioria da agricultura familiar que a gente conhece, ela passa dificuldade, né? E muitas vezes isso pode estar ocorrendo pela falta de conhecimento, principalmente, a meu ver, mas também pela gestão, né, da propriedade. Às vezes a má gestão também ela influencia muito na questão do sucesso ou não do empreendimento. Então, empresas rurais, recursos produtivos. Numa empresa rural, o principal recurso produtivo é o capital, a terra em si, né, e o trabalho. Então, isso que vai determinar o sucesso ou insucesso de uma propriedade rural. Capital seria os recursos mesmo, né? Financeiros, implementos, uso de algum, né, maquinário. A terra é a principal, é o que realmente importa na propriedade, é da onde vai sair, né? Vai produzir ali, os produtos, né, que vão ser comercializados, então, é de fundamental importância. E trabalho, né? Quer dizer, o homem lá, manuseando, trabalhando e produzindo para poder comercializar essa produção e gerar, então, a renda da propriedade. São muitos os fatores que podem influenciar o processo de decisão do produtor rural, podendo ser de natureza interna e natureza externa, né? Então, de natureza interna, necessidades presentes e futuras do negócio, idade, conhecimento técnico e administrativo do produtor, como eu falei, então, também acho muito importante, o conhecimento ajuda muito na propriedade. Habilidade do produtor rural na realização das atividades do sistema produtivo, né? Então, também, se o produtor tiver habilidade, tiver
conhecimento, ele vai conseguir progredir muito mais do que uma pessoa que não domina, né, aquela prática. Então, sem dúvida, a capacitação, conhecimento, ele ajuda muito na propriedade. E de natureza externa, então, o que pode influenciar, né, de forma externa é políticas governamentais. Então, se, por exemplo, o governo lança um programa que vai ajudar, por exemplo, o agricultor familiar, com a comercialização. Então, isso são situações externas que podem favorecer, né? Ou também a falta disso pode prejudicar também. Por exemplo, estradas. Então, a estrada é a responsabilidade do governo. Se não tem uma boa estrada para escoar essa produção, o produtor já vai ter prejuízo, não vai conseguir ter uma boa, escoar muito bem esses produtos. E isso tudo tem a ver com a natureza externa, né? Políticas governamentais. Tecnologia de produção, nível de renda da população local, entre outros. Então, tudo isso são natureza externa que acaba influenciando, né, na tomada de decisão da propriedade, do produtor, né, na gestão da propriedade. Conceitos básicos, né? Alguns conceitos aqui que vão ser importantes no conhecimento de vocês, que vocês vão ter que levar esses conceitos aí para a vida toda. É necessário a apresentação de alguns conceitos para melhor compreensão do conteúdo, discutido ao longo deste capítulo. Então, empresa, firma ou unidade produtiva, que é o que a gente vem sempre falando aqui, né? Falando de propriedade rural, tal, seria uma unidade produtiva. Ou pode ser empresa, firma, também nas nomenclaturas que pode receber. Então, empresa, firma ou unidade produtiva é uma unidade básica de produção de bens ou serviços. No caso do setor rural, cita-se a propriedade rural como uma empresa rural, produtora de produtos agropecuários, além das agroindústrias, das indústrias produtoras de insumos e dos prestadores de serviços. Então, propriedade rural é um termo que vocês vão talvez ouvir mais, né? A maioria das pessoas se refere ao empreendimento rural, né? Então, propriedade rural. Então, não se limita só à propriedade em si. Então, pode ser também prestador de serviço, né? Por exemplo, uma empresa de assistência técnica que vai lá atender aquele produtor, né? Então, ele também é uma empresa, uma firma, né? Então, é uma nomenclatura que vocês vão usar muito isso aí. Processo produtivo ou sistema produtivo. Conceito associado às tecnologias utilizadas, que consiste na combinação dos fatores de produção, né, que a gente já viu, que é capital, terra e trabalho, e os demais insumos utilizados na propriedade rural, de modo que resulte na produção de algum tipo de bem ou serviço, tá? Processo produtivo ou sistema produtivo. Empresário, aí, entre parênteses, inclusive produtor rural, tá? Então, ele é considerado e deve pensar também e deve se assumir como empresário, né? Porque é isso que o produtor é. Na verdade, é um empreendedor e o sucesso da atividade dele vai depender muito da gestão, dos conhecimentos que ele adquire ao longo da vida. Então, o conceito: o principal responsável pelas decisões administrativas e comerciais nas empresas ou nas propriedades rurais, bem como pelo método produtivo adotado. Aparato tecnológico utilizado na propriedade, por exemplo, sistema de irrigação, entre outros aspectos referentes à gestão da empresa rural. Então, o empresário, né, que é o produtor rural, né, vocês vão ouvir falar muito produtor rural, ele deve ser taxado e deve se assumir um empresário, né? Porque ele está ali gerando emprego, ele comercializa a produção, tudo que uma empresa, né, de outro ramo, de outro meio tem, a empresa rural também tem. Então ela vai ter funcionários, ela vai ter um setor administrativo, ela vai ter que comprar, ela vai ter que vender. Então tudo isso vai ter que emitir nota muitas das vezes. Então, isso caracteriza uma empresa, né? O produtor rural é, sim, um empresário, né? Muita gente também chama de empresário rural. Então, é importante que o produtor tenha esse conhecimento, tá?
e se auto-intitula empresário. Eu acho muito importante. Curto prazo, né? Outro conceito. Período de tempo no qual um ou mais insumos produtivos permanecem fixos na quantidade e não podem variar. Por exemplo, o ciclo de produção agrícola corrente poderia ser um período de curto prazo, já que a terra plantada está fixa em quantidade, não podendo ser aumentada ou diminuída a qualquer momento. Tá? Longo prazo, período de tempo no qual a quantidade de todos os insumos produtivos pode variar. Com o passar do tempo, o produtor rural pode comprar mais terras para expandir a produção da propriedade rural, ocorrendo assim uma variação do recurso produtivo que é a terra, né? Custos fixos, custos que permanecem inalterados durante o curto prazo e independem do nível de produção da empresa. Um exemplo é o caso do aluguel de um galpão para o armazenamento de grãos, em que, independentemente da quantidade produzida, o produtor terá de pagá-lo durante o período de contrato de locação do imóvel. Tá? Custos variáveis. Custos que variam de acordo com o nível de produção da empresa, né? Propriedade rural. Por exemplo, caso o produtor rural tenha o desejo de expandir a área de produção de milho, ele terá de comprar mais fertilizantes, né? Então, logo um custo variável. E mais sementes para o preparo do solo. O custo de compra de fertilizantes de sementes é considerado custo variável, pois aumenta no caso de aumento da área de produção da propriedade. Tá? Então, isso aí é um conceito, acho que vocês também já têm um domínio sobre esses conceitos. Estou bem esclarecido. Custo marginal. É o acréscimo de um custo que se verifica quando é produzida uma unidade adicional do bem ou serviço. Considere o seguinte exemplo. Em uma agroindústria de queijos, o produtor tem um custo total de R$ 1.000 para produzir 50 queijos. Ao produzir 51 queijos, o total se eleva para 1.020. O custo marginal é 20, que foi o custo de uma unidade adicional de queijo produzido. Tá bom? Função de produção. Relação matemática que expressa todas as quantidades de insumo que são necessárias para a produção de uma unidade do bem final. Ela pode ser entendida como a quantidade máxima do bem final, que pode ser obtida com o uso de certa quantidade definida de fatores de produção. Tiver um caminhamento para tirar para Belém, como foi? Ou que foi direto? Lá no material de vocês vão ver. Tem muito cálculo, tem algumas. Como vocês darem uma olhada lá na apostila. Tem muitas formas de cálculo que a gente não vai abordar aqui pelo tempo ser curto, né, e ser um tema um pouco mais complexo, mas eu acredito que quero que vocês tenham curiosidade e vão lá na apostila também, dar uma lida e entender todo esse processo, tá bom? Só fazendo um parênteses, antes que eu esqueça, a partir de amanhã vai estar disponível já a prova, tá? Dessa disciplina, e ela permanece por 4 dias, né? Então vocês fiquem atentos para não perder e responder as questões da prova lá, tá bom? No final vou tentar lembrar novamente, pode ser que alguém entre já no decorrer da aula e vou relembrar no final da aula. Vem cá. Vem cá. Receita, custo e lucro. Isso também vocês vão ouvir sempre, né? Hoje vocês com certeza já ouvem, já usam muito esses termos, que ele é comum no nosso cotidiano, a gente sempre vai estar, né, fazendo essas continhas básicas aí para saber se a gente está tendo, pelo menos deveria fazer, né, para saber se está tendo lucro ou prejuízo com alguma atividade que a gente está desempenhando.
O objetivo central de todo tipo de empresa é a maximização do lucro, tá? Então, tem alguém com o áudio aberto? Não dá para verificar quem é aqui, mas se puder fechar o áudio, é melhor. Eu acho que é... Coloca a roupa ali, coloca o short lá. Jéssica, seu áudio está aberto. Se puder fechar o áudio, fica melhor, tá bom? Obrigado. Então, como eu estava falando da receita, né? Receita, esse é um termo que a gente sempre ouve, né? Até no nosso dia a dia, no cotidiano, a gente vai ouvir muito isso. E o objetivo central de todo tipo de empresa é a maximização do lucro, né? Então, não importa qual empresa, em que ramo ela trabalha, mas o objetivo principal de toda empresa é conseguir, né, produzir por um custo baixo, né, o máximo que puder, não interferindo na qualidade do produto, e tentar vender também com o melhor preço que puder, né? Então, isso vai gerar a margem de lucro, que é o que todo mundo busca numa empresa, né? Que é maximização do lucro. O lucro pode ser obtido a partir da diferença entre a receita total, né, que é por quanto eu vendi o meu produto, que eu produzi, e os custos totais de produção, né? Então, essa é uma conta que todo mundo faz, eu acho que todo mundo conhece, né? Se eu vou produzir, por exemplo, pão ou bolo, aí eu vou ter que saber quanto eu estou gastando de açúcar, de farinha de trigo, de manteiga, de ovos. Eu somo tudo isso daí, o gás que eu gasto, né? Tem que calcular quanto que eu gasto, quanto que gasto de gás para assar esse bolo. No final, eu tenho o custo total, né? Quanto eu gastei para produzir aquele produto. Então, eu sabendo quanto eu gastei, eu consigo jogar uma margem para obter o lucro com a venda, né? Então, se eu não conheço esse custo, eu tenho até dificuldade de colocar o preço no meu produto, que é o que acontece com a maioria dos produtores rurais hoje, né? O produtor, ele não tem o hábito de anotar nada. Então, ele planta a mandioca, vai esperar um ano, aí vai colher essa mandioca, colhe a mandioca, processa, transforma em farinha e vai vender. Mas se perguntar para ele quanto custou, dificilmente o produtor vai saber responder, né? Então, ele não anota nada, é difícil esse controle para o produtor. E aí ele vai vender pelo preço que o mercado estiver oferecendo lá na feira ou lá no comércio, né? Na verdade, ele não vai nem saber se ele está tendo lucro ou prejuízo com a venda daquele produto. Mas a gente precisa ir mudando esses hábitos, começar a anotar e ter esse controle. Então, a fórmula é bem simples aí, né? Seria a receita total, né? A quantidade de produto que eu estou vendendo vezes o preço que eu estou vendendo. Então, eu vou conseguir ter minha receita total, né? E depois eu posso subtrair o custo, aí eu vou ter a minha margem de lucro, tá? Bem embaixo tem um exemplo, né? Imagina o produtor rural produzir 100 kg de tomate, 100 kg de batata para vender na feira da cidade. O preço do quilo do tomate é R$2, o preço do quilo da batata é R$1. Logo, ele vai faturar aí na venda uns R$300. Aí ele vai ter que saber quanto ele gastou para produzir, quanto ele gastou para levar até lá na feira, né? Tem o frete também, o custo que tem que contabilizar. Então, quando ele subtrai esse custo da receita total, ele vai ter o lucro que ele obteve, tá? Então, uma continha bem simples, bem fácil de fazer. Desenvolvimento rural no Brasil. É um tema bem interessante, onde ele aborda aqui um pouco do agronegócio brasileiro. Todos vocês devem acompanhar os noticiários e sempre está sendo noticiado que o agronegócio brasileiro está crescendo bastante, né? Está em crescimento e que ele tem, inclusive, contribuído muito para o PIB brasileiro e também
o controle da balança comercial. Sempre a gente está fechando a balança no positivo, muito disso graças à produção do agronegócio brasileiro. Nesse gráfico, vocês conseguem visualizar que aí é a evolução, né, de 1990 até 2014. Esse mapa está lá também no material de vocês, na apostila. Também tem um texto muito bom lá, aconselho vocês a visitar a apostila e ler. Vai ajudar muito no conhecimento. E aqui esse gráfico mostra o valor, né, em bilhões de dólares. Então, olha a evolução, né, de 1990, a gente gerava menos de 20 bilhões de dólares e chegamos até 100 bilhões em 2013, tá? Então, podem ver que é uma evolução considerável, né? Muito interessante. A linha azul é o que a gente exportou e a linha vermelha é o que nós importamos. Então, aqui é um gráfico que mostra que a gente vem fechando a balança com saldo positivo. A balança comercial brasileira, ela tem fechado sempre positivamente, ou seja, a gente consegue vender mais produtos do que comprar de fora, né, de outro país. Então, isso é interessante porque acaba entrando recurso, né, entrando dólares no Brasil, e isso é muito interessante e muito importante. Outro gráfico, né, como eu falei do PIB, né, falei que o PIB, o agro tem participado muito, né, nessa questão do PIB brasileiro, e a gente, nesse gráfico aí, já começa a mostrar isso também, né. Então, de 94 até 2013, o gráfico, e a gente bateu aí a ordem de 1 trilhão, né, de 2008 para frente, nós temos mantido praticamente a receita aí de 1 trilhão de reais só na questão do agronegócio brasileiro. Então, como vocês estão podendo ver nos gráficos, isso contribui muito, tem contribuído muito para a economia brasileira, né? Porque a gente está produzindo muito alimento, muita produção de grãos, né? Pecuária também, com carne, com frango, com suíno, né? Além dos grãos, soja, milho, e boa parte disso fica para alimentar a nossa população brasileira, né? Mas que nós já estamos aí quase 210 milhões de habitantes, e acaba esse excedente, a gente acaba vendendo, né, para outros países que demandam, né, também muito populosos, principalmente a China, um dos grandes compradores nossos, tanto de soja quanto de carne suína, né? E a gente acaba exportando isso, alimentando outras populações do mundo afora, tá? E isso ajuda muito a gente na balança comercial. Porém, os mercados estão cada vez mais exigentes, né? Então, hoje mesmo saiu uma nota, ainda preliminar, que a União Europeia vai limitar a compra de produtos alimentícios, né, de áreas que sofreram desmatamento de dezembro de 2020 para cá. Ainda é muito novo, uma notícia que saiu hoje, e a gente não está ainda sem saber como eles vão conseguir monitorar isso, ou como eles vão ter certeza de que estão comprando o produto que não desmatou de 2020 para cá, de dezembro de 2020 para cá. Então, isso está cada vez mais, essa parte interferindo na parte comercial, né? Principalmente essa parte ambiental, ela está interferindo muito na comercial, e cada vez isso vai afunilar mais, a gente vai ter que ir se adequando o sistema produtivo para conseguir atender esses mercados. Então, acaba tendo uma visão generalizada, né, nesse quadro que vocês podem ver, que aborda desde a parte social, econômica, ecológica, né, ambiental, espacial e cultural. Então, normalmente os clientes estão visando isso daí, querem um produto que se enquadre dentro dessas diretrizes, né?
Então, na social, aí, maior distribuição de renda e criação de mais oportunidade de emprego para toda a população. Tá? Econômica, aumento de produção e da riqueza social. Né? Aumentar o produto interno bruto do país, diminuindo a dependência externa. Então, isso a gente tem feito já, né? A gente tem conseguido aumentar nosso PIB, né? Então, cada vez mais a gente depende menos de produtos de outros países, né? E agora a gente é muito dependente ainda de fertilizantes, né? Mais de 90% de todo fertilizante comercializado no Brasil é importado. Então, inclusive, hoje nós estamos passando por uma crise considerável, né, nos fertilizantes. Os preços triplicaram, né? Então tem tudo a ver com a pandemia, tem muito a ver com transporte, porque não está tendo transporte para todo mundo, né? Os países acordaram ao mesmo tempo da pandemia, então está todo mundo querendo e buscando e consumindo e ampliando, e isso está travando muita coisa, inclusive transporte, né? E fertilizantes têm sido afetados por isso. Na parte ecológica, né, uso racional de recursos naturais, né? Então, quer dizer, cada vez mais os clientes eles estão atentos a isso, então, cada vez mais buscando preservar, né, comprar produtos de produtores ou de países que têm esse foco na preservação, no uso consciente, né, dos recursos naturais, como água, né, o próprio solo. Então, esse é um ponto que a gente tem sempre que estar pensando. Em melhorar a qualidade do meio ambiente e a preservação de recursos produtivos que serão utilizados pelas próximas gerações. No espacial, né, melhor distribuição geográfica da produção e da população ao longo do território nacional, evitando, assim, as grandes aglomerações e seus problemas urbanos. Isso aí é um problema antigo, né? O Brasil sofre também bastante com isso. Acaba concentrando muito a população em algumas regiões e deixando outras regiões descobertas. Cultural, consideração dos valores culturais das sociedades, alinhando-se à busca do desenvolvimento sustentável, né? Diversidade cultural dos povos. Aí a questão de respeito na cultura, seja um exemplo dos indígenas, quilombolas, né? Então, são alguns exemplos. E aí a gente vai entrar aqui umas classificações, né? Onde o empreendimento rural está classificado. Então, considera-se no Brasil, tem várias classificações, então, essa aqui é uma delas, né? Então, classifica aqui como empreendimento rural tradicional, empreendimento rural em transição e empreendimento rural moderno. Tá? Vamos falar de cada um aqui rapidinho. Então, tipo de empreendimento. No empreendimento rural tradicional, aquele aí, a figurinha já até mostra, né? Aquela ferramenta ali, a pá. Então, são realmente empreendimentos que pouco evoluíram, né? Que ainda usa muito ferramenta manual, serviços são mais braçais, não tem uso de implemento, de máquina, né? Então, são propriedades que ainda são bem rústicas, né? Ainda trabalham, e existe muito ainda isso, né? Na realidade nossa, tá? Então, é o tipo que utiliza equipamentos agrícolas rudimentares, como enxada, né? Que é usada para preparo do solo, e tudo mais. Então, são propriedades ainda muito com baixo nível tecnológico. Nós vamos ter os empreendimentos rural em transição, né? Que é o tipo que já possui alguma técnica de produção mais moderna, que contribui para a melhora da produtividade e o uso adequado dos recursos produtivos da propriedade, e adotam técnicas de administração para o gerenciamento das atividades da propriedade rural. Então, esse em transição já é um empreendimento que ele já começa a ter mais controle, já começa a ter anotações, já começa a gerir melhor a propriedade
propriedade já usa uma tecnologia, né? Um nível tecnológico melhor, já começa a usar alguns equipamentos e tudo mais. E nós vamos ter o outro tipo, que é o empreendimento rural moderno. Nesse tipo, os produtores rurais estão integrados com os demais agentes econômicos que atuam na cadeia produtiva e possuem informações sobre a demanda dos consumidores finais. Então, em caso de mudança do mercado, esses produtores estão dispostos a adequarem a produção agropecuária às novas exigências do mercado. Então, já é um nível de tecnologia maior, já tem mais informação, o produtor já está antenado, né? Está globalizado, já está usando tecnologia, principalmente de comunicação, para se manter informado e para tomar as melhores decisões. Então, já é um nível bem maior, mais tecnológico. Hoje já tem muita propriedade no Brasil, assim, né? Então, é classificado nesse formato aí, são essas 3 classificações. E as políticas agrícolas, né? Então, a gente tem hoje no Brasil, né, o governo tem ajudado aí nos últimos anos, com o fornecimento de alguns planos, né, algumas estratégias que facilitam o produtor adquirir recursos, né, a um juro barato, para poder movimentar, produzir, né, seus produtos. E dentre eles existe alguns, a gente vai ver aqui mais na frente, que tem algumas linhas de crédito, né, que facilita muito o produtor, porque os juros são muito baixos, são bem interessantes mesmo, né? Tem gente que classifica até como subsídio e não deixa de ser, porque é um juro muito abaixo do mercado, e o produtor tem essa facilidade, pega um recurso financeiro, um juro muito barato, e ele investe isso aí, se bem investido, bem manejado, ele vai ter lucro, com certeza. Vai pagar o empréstimo e vai ficar com um saldo bem legal, positivo. E aí a gente vai ter a classificação, né, desses financiamentos, que são classificados em custeio, investimento e comercialização. Isso aqui também, no decorrer da vida profissional de vocês vão estar sempre em contato com esses tipos de financiamento, né? E esse palavreado, essas palavras custeio e investimento vão sempre estar presentes no dia a dia de vocês, tá? Custeio tem o objetivo de cobrir as despesas correntes ou os custos variáveis do ciclo produtivo dos produtos agropecuários. Então, ele é um recurso fácil, até de fácil acesso, né? Mas ele tem período curto, relativamente curto para pagar. Normalmente se trabalha ano safra, então ele pega esse